Hoje eu quero falar de maldição hereditária e abençoar a sua vida, a sua casa e a sua semana no nome do Senhor Jesus Cristo. Quero vos cumprimentar com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Melhor do que ontem, pior do que amanhã? Como nós dizemos sempre, tudo bem, graças a Deus. Vamos falar com Deus. Pai querido, Pai santo, eu quero agradecer ao Senhor por esse privilégio de estar aqui, ó Deus, para falar do amor, das maravilhas do Senhor, ó Pai. Revela ao meu coração, Senhor, a esse que assiste esse vídeo, a Tua palavra, o Teu poder, para que nós vivemos nessa terra, Pai, enquanto aqui o Senhor nos permitir, felizes, conquistando vitórias e abençoando vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Graças a Deus. Amado, quando nós falamos de maldição hereditária, quer dizer uma coisa de família, geralmente de pais para filho, da família que a gente fala aí, do mesmo sangue. E eu expliquei no vídeo passado que maldição é um caminho que nós abrimos, alguém abre, que dá legalidade aos demônios, a força do mal de agir na vida de alguém, na sua própria vida. E falando de maldição hereditária, eu quero falar muito a respeito pais e filhos. Por que tantas crianças, tantos filhos, tantas pessoas passam tanto mal assim? Por que tantos bebezinhos adoecem tanto muitas das vezes? Quando o Senhor abriu meu entendimento para os escritos sagrados, eu vi assim, eu sempre falava assim: Deus, o Senhor pode todas as coisas. O que acontece com um adulto, com um pecador, com uma pessoa que foi correta, mas é uma criancinha que não sabe nada, inocente, desde pequenininha, muitas das vezes contrai câncer, contrai tal de leucemia. Por que tanto sofrimento nas crianças? Aí Deus abriu o meu entendimento para essas coisas. Nós não vamos encontrar muito a respeito de maldição hereditária nos escritos santos, mas podemos aprender alguma coisa que vai mudar a história da nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que pode, abra as escrituras sagradas, é um texto áureo que nós temos a respeito de maldição hereditária, lá no livro de Êxodo, capítulo 20, no versículo 5 em diante, está registrado assim: não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Senhor, sou o seu Deus, e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os seus bisnetos e trisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem os meus mandamentos, e os abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Na outra versão bíblica fala assim que Deus visita a maldade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração. Mas também que Ele abençoa aqueles que obedecem, aqueles que amam Ele, há milhares de gerações. Quando alguém dobra diante de um ídolo, diante de uma imagem, diante daquilo que não é Deus, Deus se aborrece com aquela pessoa. E quando nós abrimos os escritos sagrados, amado, quase todos os livros bíblicos dizem que Deus abomina, odeia a idolatria. Ele não aceita. Só Deus deve ser adorado. E ele fala assim: odeio aqueles que adoram outros deuses. Jesus Cristo diz assim: Jesus diz assim: eu sou o caminho que leva vocês até o Pai. E muitas das vezes, nós procuramos outros caminhos para chegar ao Pai. Nós pedimos alguém para interceder para a gente, alguém que já não está no meio de nós mais, alguém que às vezes não existe, a gente nem sabe. Se fala, mas a gente não sabe, nunca temos conhecimento nem nada. O único caminho que nós temos para chegar a Deus chama-se Jesus Cristo. O que passar disso aí, amado, é idolatria. E Deus aborrece. Quando nós praticamos a idolatria, a nossa intenção, a nossa função é passar isso para os nossos filhos, para a nossa prole, para a nossa descendência. Então, como nós ensinamos para eles continuam praticando também. E Deus fala: olha, até a terceira e quarta geração, muitas vezes são abominados. E o que é isso, pastor, que você está falando, que Deus abomina e que Deus odeia? É porque nós damos legalidade à força das trevas
de agir na nossa casa, na nossa vida, nos nossos filhos. E eu ensinar, mas só tem autoridade para abrir caminho das trevas pessoas que são autoridades, são poder. A autoridade na minha casa quem é? Sou eu. Na casa do meu pai é meu pai, era meu pai. Na casa do meu avô era meu avô. Na sua casa é você. Para nós entender como família, você homem, você mulher, é o casal, é a família. E os filhos devem obedecer aos pais. E a Bíblia fala muito que os filhos devem obedecer aos pais. Mas às vezes, amado, os pais não ensinam o caminho da verdade. Conhecem tantas coisas, mas não conhecem os Escritos Santos. Lá em João 8:32 vai: conhecereis a verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. E quando você conhece a verdade vos libertará. A verdade vai impedir que as maldições continuem destruindo muitas vezes a sua vida. Para nós passarmos lá para Efésios 6, que eu quero falar a respeito de pais e filhos, existe alguma coisa mais ou menos assim para você entender, do lado das mulheres. Minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, a tendência é ter também. Meu avô morreu de câncer na próstata, meu pai morreu, eu também vou morrer. Está entendendo, amado? São caminhos abertos de maldições que começam a destruir vidas. Eu vou contar uma história para vocês tão louca que vocês vão ficar abismados por causa do vídeo. Eu conheci uma família, amado, que geralmente tinha alguém na família, a gente tudo assim, que ficava louco, ficava doido. Sempre tinha na família. A pessoa era normal, tranquila. De repente, amado, ele começava a ficar esquisito, passava a morar sozinho, morar no campo, morar na casinha no meio do mato, andar seminu, não tomar banho mais, e ali ele ia vivendo ali, por mais que fosse alguém lá, por mais que a família tentasse, que a polícia fosse lá acreditar, aquela vida ia morando ali no meio do mato, mas até morrer. Quando aquela pessoa morria, mano, de um tempo depois, levantava outra família com o mesmo sintoma. E não era criança, pegava pessoas já adultas, mano. Eu tive nessa família uma vez, conversando, eles me contando a história. Aquilo eu assustava com aquilo que eles me contavam, e eu levei o evangelho para eles. Mas era um lugar distante, eu não pude acompanhar naquela família, mas deixei a semente do evangelho pregado para eles. Mas, amado, aquilo era triste. Eu vi o homem como ele vivia, todo moribundo lá no meio do mar, e gostava daquilo, amado, até morrer. Então, por isso que a gente, nos escritos sagrados, você não acha muito isso, fala assim, maldição hereditária, que o pai pecou, o filho, não é pecado, amado, não é o pecado do pai, não é o pecado da mãe, não é o pecado da família, são legalidades que a gente abre, às vezes inconsciente, amado. Abra comigo lá no livro de Efésios, capítulo 6, olhe para você ver, que verso lindo. Filhos, o dever cristão de vocês é obedecer a seu pai e a sua mãe, pois isso é certo. Como diz as Escrituras, respeite o seu pai e a sua mãe. E este é o primeiro mandamento, que tem uma promessa, a qual é: faça isso a fim de que tudo corra bem com você e você viva muito tempo na terra. Olha para você ver, amado. É dado uma ordem para que os filhos obedeçam pai e mãe, porque isso é agradável a Deus, amado. E para que viva muitos anos nessa terra, para que não morra cedo, não para daqui cedo. Aí, pai, vem cá para você entender. O seu filho tem que obedecer você, mas se você não ensina a ele o caminho da verdade, você está abrindo uma força, um caminho de maldição, de destruição na vida do seu filho. Não é que vai acontecer com todos, amado, porque Deus é misericordioso e nós sabemos disso, mas é uma legalidade que nós temos. E olha o que diz aqui o outro verso, o verso 3: faça isso a fim de que tudo corra bem para vocês e viva muito tempo na terra. Pais, não trate os seus filhos de um jeito que faça com que eles fiquem irritados. Pelo contrário, vocês devem criá-los com a disciplina e os ensinamentos cristãos. A palavra de Deus fala que nós, pais, temos que ensinar os nossos filhos o caminho cristão. Se eu ensino meu filho a dobrar diante de um ídolo, eu estou ensinando o caminho cristão? Pois se Deus proíbe, Deus abomina
Se eu posso dizer como líder, como pastor, amado, a maior tristeza que eu tenho é chegar na casa de um cristão, principalmente, daquele que se diz que confessou Jesus como Senhor e como Salvador, amado. Aí eu não entendo, mas coloca lá muitas vezes na parede uma folhinha, com aquela imagem toda esquisita. Tem uma imagem, amado, que a gente acha sempre ela na casa de alguns aí. Às vezes a gente chega na casa, é até bonita a imagem, do Ayrton Senna. Porque eu gostava muito do Ayrton Senna. Amado, às vezes não tem nem imagem do avô, do bisavô que ajudou a criá-lo muitas das vezes. Mas tem imagem do Ayrton Senna na parede da casa. E acha que aquilo é normal. Estou falando do Ayrton Senna, mas tem gente que acha a imagem do Papa dentro de casa. Do Papa que já faleceu não sei quanto tempo. Mas está uma imagem lá, mas é bonito. Amado, isso é abominável a Deus. Eu tenho que fazer aquilo que agrada a Deus. Então eu não posso irritar a vida dos meus filhos. Nós pais não podemos irritar os nossos filhos. Nós temos que ensinar aos nossos filhos o caminho que devem andar, o caminho da verdade, o caminho cristão. Por isso que muitas das nossas crianças, amado, sofrem, passam dificuldade. Eu digo sempre isso, e preste atenção que você vai entender isso fortemente, para você entender o poder de Deus. Os meus filhos é reflexo da minha vida. Os seus filhos é reflexo da sua vida. Você quer saber quem é você? Olha seu filho. Mas eu não ensinei meu filho a isso, amado. Não é porque, vou dizer só para entender, que eu fumo, meu filho vai fumar. Mas eu fumo e proíbo meu filho. Eu estou dando legalidade à força das trevas que me alimenta através do vício, alimentar meu filho. Então, amado, é o reflexo. Eu sou o espelho do meu filho. Você quer saber quem você é? Olha para seu filho. É o ensinamento que você tem dado dele muitas das vezes. Você quer conhecer quem é seu pai? Olha você. Filhos, obedeça seus pais. E se você, filho, já tem dado a consciência, comece a seu pai, eu preciso conhecer os Escritos Santos, o Escrito Sagrado. Nós temos tempo para tudo, mas muitas vezes não temos tempo para meditar 5 minutos nos Escritos Sagrados. E falamos assim, eu amo Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus Cristo, mas eu não creio na Bíblia, eu me torno mentiroso. Em breve eu estarei falando sobre mentiroso, vocês vão entender um pouco mais. Amém, amado? Seja o espelho para o seu filho. E o seu espelho é Jesus Cristo. Quero abençoar a sua vida, quero abençoar a sua semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. E quero pedir a Deus hoje, a palavra de Deus me dê essa legalidade, sabedoria, para compreender os meus pais e para ensinar os meus filhos o poder cristão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Amâncio. Grande abençoado. Eu peço a você que, se não inscreveu no nosso canal, inscreva lá ainda, dá um joinha, um like, beleza para lá, nos ajuda em nome do Senhor Jesus Cristo. Aperta o sininho para receber mais vídeos abençoados e abençoando a sua vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero agradecer a Deus, louvar a Deus por você que se inscreveu no nosso canal, e eu tenho orado todos os dias abençoando a sua vida. Em especial na sexta-feira eu tenho um momento de oração especial para você inscrito no nosso canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Pai, quero agradecer ao Senhor por este momento, que o Senhor venha abrir o nosso entendimento com esse poder maravilhoso do Senhor. Eu peço, Senhor, Pai, neste momento de oração, sabedoria, Senhor, para esses filhos entenderem os pais. E para esses pais, Pai, ter a graça de ensinar o caminho cristão para os filhos, a fim de, Pai, que toda essa força de maldição que é anunciada na vida dos filhos seja quebrada, destruída, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pelo poder da fé, Pai, nós fechamos toda a porta das forças do mal que é aberta sobre essas vidas, sobre esses filhos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu quero abençoar a sua semana, abençoar a sua casa, abençoar a sua família, abençoar o seu cônjuge, abençoar seus filhos, seu ente querido, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que a sua semana seja maravilhosa. Assim eu declaro, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Graças a Deus, com o amor de Deus Pai,
a graça de Deus Filho e a comunhão consoladora do Senhor Espírito Santo resplandeça a glória de Deus sobre as nossas vidas, não só agora, mas para todo sempre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aí vem um furacão, vem emoção, vem corrida e avião, vem sensação, velhos castelos, belos do